Olá, galera do nono ano! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Né? Porque vocês podem assistir esse vídeo a hora que vocês quiserem, não é verdade? Então, por isso que eu sempre dou um bom dia, boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, né? E aí, galera, como é que vocês estão? Estão bem? Tô torcendo para essa onda toda passar, pra gente se encontrar logo, pra gente colocar os papos em dias, né? Estamos precisando, né? E aí, como é que está o conteúdo de vocês de orações subordinadas? Estão conseguindo assimilar direitinho? Estão conseguindo fazer as atividades? Gente, olha, é muito importante a realização das atividades, certo? Porque praticando é que você vai aprender. Aqui eu tô te dando a minha explicação, eu tô te dando a noção, mas você tem que fazer por onde também se aperfeiçoar cada vez mais. Dúvidas são normais, tá bom? Mas são importantes serem sanadas e vocês também têm que pesquisar, procurar, fazer atividades, procurar até simulados, né? A galera aí do nono ano, tem gente se preparando já para o IFCE, não sabemos como é que vai ficar, né, com essa onda toda, mas bola pra frente. A gente tem que tá sempre atualizado, tem sempre que estar estudando. Ninguém pode parar no tempo não, né? Então vamos lá. Como eu sei que sempre surgem dúvidas com esse assunto aqui, desse conteúdo aqui, o que é normal eu entendo perfeitamente. Vou fazer uma pequena revisãozinha, uma coisa rápida, tá? Só pra gente relembrar o que foi dito e o que são essas orações subordinadas e as classificações, porque hoje nós finalizamos o ciclo das orações subordinadas. Nós temos as orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. Então hoje nós vamos ver essas adverbiais. Próxima aula vou dar mais uma revisada, tá certo? Não se preocupem que nós vamos rever esse conteúdo das adverbiais, tá? Então eu preciso que vocês me deem um feedback para saber como é que tá. Ah, professora, eu não tô entendendo nada. Ah, professora, eu tô entendendo mais ou menos. Gente, ou é mais ou é menos. Ou você entende, ou você tem um lado maior para ter a tendência a entender, ou você não está entendendo nada. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo alguma coisa. Então eu já fico muito feliz com isso. Tá bom? Vamos lá. Orações subordinadas. Primeiramente, gente, oração, por que é uma oração? É uma oração porque eu tenho verbo, certo? Para ser oração, tem que ter verbo. Subordinada. Por que ela é subordinada? Porque ela obedece a uma oração principal. Então, a oração subordinada, nós vamos ter as orações coordenadas e as orações subordinadas. As orações coordenadas nós já vimos bem detalhadamente. As coordenadas, elas não dependem uma da outra, né? Uma oração da outra. Elas têm sentido próprio sintaticamente. Já as orações subordinadas, não. Uma vai obedecer à outra e essa outra vai ser a oração principal. Então, por isso que é a oração subordinada. E a classificação das subordinadas, orações subordinadas e substantivas. As orações subordinadas e substantivas são aquelas que exercem função de substantivo, ou seja, exercem a função sintática, beleza? Então, nós temos as classificações, orações subordinadas e substantivas. Olha só como as siglas são legais. OSSI. Quem é que adivinha? Quem é que lembra o que é OSSS? Muito bem, acertaram, tenho certeza. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva por quê? Porque vai ter a função, vai exercer a função de sujeito na oração. Por isso que eu digo que elas têm a função sintática,
Quando eu falo em sintática, em sintaxe, eu estou falando em complemento nominal, aposto, predicativo do sujeito, adjunto nominal, adjunto adverbial, objeto direto, verbo transitivo, verbo intransitivo, sujeito, tá bom? Oração subordinada, substantiva, predicativa, beleza? Vai exercer aí a função de um predicativo do sujeito, né? Que nós já sabemos o que é: característica, qualidade, dada ao sujeito, estado. Vamos ter também oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Beleza, vai exercer a função de quê? Complemento nominal, ok? OSSOD. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Aí vem aquela famosa preposição lá da morfologia, né? Vai exercer a função de objeto direto. E o que é esse objeto direto? É quando eu não tenho a presença da preposição. OSSOI. Oração substantiva, subjetiva, objetiva, indireta. Já aí ocorre o contrário. Eu vou ter a presença da preposição. E a última classificação, oração subordinada, subjetiva, apositiva. Eu vou ter a função, eu vou exercer a função de aposto na oração. Beleza? Por isso que é importante que vocês saibam a função sintática. É importante que vocês saibam o que é um sujeito, um predicativo do sujeito, um complemento nominal, um objeto direto, um objeto indireto e um aposto. Ok? Deu para relembrar um pouquinho? Agora, nós vimos também no vídeo passado as orações subordinadas adjetivas. Oração subordinada adjetiva exerce a função de quê na oração? De um adjetivo, né? Essas são mais fáceis porque nós temos duas classificações. E vocês perceberam aí no vídeo, eu passei um slide bem explicado, caracterizando, dando para você perceber bem o que são, né, essas restritivas e essas explicativas, ok? Essas explicativas. Então, as orações subordinadas adjetivas, elas são classificadas em restritivas. Restritivas vem de quê? Vem de restringir, vem de limitar. E sempre acompanhado do que ou do se, né? Na explicativa, destaca um detalhe do termo antecedente, ou seja, de um termo anterior. Tá ok? Gente, revisem vendo os vídeos das aulas passadas. Vejam também na gramática de vocês. A gramática é um livro de apoio, é um livro em que você pode tirar suas dúvidas, você pode estar relembrando a matéria que foi dada, o conteúdo, ok? Então agora, vamos aqui passar para o conteúdo de orações subordinadas adverbiais. Ora, vamos raciocinar. Se as substantivas exercem função de substantivo, se as adjetivas exercem função de adjetivo, as adverbiais só podem exercer a função de quê? De advérbio, não é? Então vamos aqui apagar. Para começarmos, gente, é interessante, não se assustem, tá? Que no final dá tudo certo. A professora Roberta tem mania de anotar tudo, então para passar para vocês, tô anotando tudo aqui, ó. Por isso que de vez em quando vocês vão me ver olhando alguma coisa, tá? É porque eu já anotei aqui para passar para vocês. Orações subordinadas adverbiais, gente. Tem um macetezinho aqui. 6C TPF. TPF. Olha aí que legal. Professora, que é isso? Que eu nunca vi na minha
na minha vida. Ainda bem que não é CTPS, né? Carteira de Trabalho Profissional de Previdência Social. Ainda bem que não é. É 6CTPF. O que é isso? Gente, a classificação das orações subordinadas adverbiais são 9. É um pouquinho esticado, tá? É um pouquinho esticado. Eu concordo que é um pouquinho assim difícil, mas tem uma tática também legal. É você saber interpretar. Se você souber interpretar, você vai tirar isso aqui de letra, tá? Então vamos aqui. 6CTPF. Nós temos aí. Na gramática, sempre ela é sempre mais complexa, né? Então, nós vamos ter oração subordinada adverbial causal, oração subordinada adverbial consecutiva, oração subordinada adverbial condicional, oração subordinada adverbial concessiva. 1, 2, 3, 4. Faltam 2 Cs. Estão entendendo aí por que eu coloquei 6C? Porque são 6 classificações que começam com a letra C. Concessiva, conformativa, comparativa e acabaram-se os Cs, ok? Então, eu tenho a classificação das orações subordinadas adverbiais nos 6 Cs. Causal, consecutiva, condicional, concessiva, conformativa e comparativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Esse Tzinho bonitinho aqui é oração subordinada adverbial temporal. Ok? Esse P bonitinho, lindo aqui, oração subordinada adverbial proporcional. E esse Fzinho aqui bonitinho, oração subordinada adverbial final. Pronto. Então, aqui está a nossa classificação. Está a classificação das orações subordinadas adverbiais. E aí, tá difícil? Tá não, né? Se preocupe não vai dar certo, tá? Causal, consecutiva, condicional, concessiva, conformativa, comparativa, temporal, proporcional e final. Vamos aqui, vamos dar a definição de cada uma delas, certo? Em um vídeo próximo, eu farei mais atividades e também vou falar novamente as definições. Então, primeiramente, eu vou colocar em pares, tá? Vou colocar aqui, a primeira que eu anotei aqui é causa. Causa, e logo após a causa, vem a consecutiva. Consecutiva. Gente, olha só. Ela caiu porque correu. Ela caiu porque correu. Deixa eu colocar o correu aqui pequenininho. Ela caiu porque correu. Primeiro de tudo, eu tenho uma oração porque eu tenho verbo. E eu tenho 2 verbos, período composto, ok? Toda oração subordinada, eu vou ter um período composto, 2 ou mais verbos. Por mais que eu não esteja vendo o verbo na outra oração, ele fica subentendido, tá? Então, vamos aqui. Eu tenho um pronome e tenho o verbo.
verbo. Eu tenho aqui a oração principal, OP. Por que ela é uma oração principal? Porque ela não tem conectivo, ou seja, ela não tem a presença da conjunção, ok? Então eu digo que essa é a oração principal e essa aqui é a oração que está sendo subordinada. Ela está obedecendo a uma principal. E aqui eu tenho a causa. Gente, é o seguinte, eu tenho aqui, me diga uma coisa, primeiro, ela caiu porque correu. Primeiro, a pessoa cai e depois corre, ou primeiro a pessoa corre e depois cai, né? Então aqui eu tenho uma consequência. A consequência aqui, eu tenho uma consequência e uma causa. Ou seja, a consequência dela ter caído foi porque ela correu, tá? Então aqui eu vou ter primeiramente uma ação de consequência, logo após uma causa. Ok? Tá difícil? Tenho certeza que não, né? Então aí no caso, traz uma oração de circunstância, uma causa de circunstância. Ok? Vamos para frente. Consecutiva. Consecutiva, ela correu tanto que caiu. Ela correu tanto que caiu. Eu tenho aqui a primeira oração, que eu vou chamar essa oração de quê? Oração principal, OP. Mais uma vez, por que é uma oração principal? Porque não tem conectivo, ou seja, não tem aquela palavrinha que liga as palavras, não tem uma conjunção. Então, se não tem conjunção, eu tenho uma oração principal, ok? Só que aqui eu vou ter a segunda oração, que essa segunda oração, sim, eu tenho um conectivo ao lado da consequência. Eu vou ter um conectivo do lado da consequência, né? Ou seja, uma palavrinha de ligação, certo? Então, enquanto na causa eu tenho primeiramente uma consequência e depois eu tenho uma causa, por isso que se chama causal, né? Deixa eu colocar um Lzinho aqui, desculpa. Pronto. Por isso que eu chamo de causal. Na consecutiva vai ser o contrário. Na consecutiva, eu primeiro vou ter a causa para depois ter a consequência. Ok? Eu vou ter aqui, ela correu tanto que caiu. Primeiro ela correu, depois ela caiu, né? Então, a causal e a consecutiva, por isso que eu coloquei em pares, tá? Que é pra a gente ter um entendimento melhor. Então, é causal porque eu tenho uma consequência e uma causa. E a consecutiva, eu tenho uma causa e logo após uma consequência. E essa consequência vindo com o quê? Com o conectivo ligado a ela. Ok? Tá difícil? Não! Oba! Vamos pra frente. Vamos pra frente que tem mais. Estamos começando agora, tá? Se preocupe não que vai dar certo. Vamos agora para a condicional. Vamos para a condicional e a concessiva. Condicional e concessiva. Eu tenho aqui o exemplo. Se ela me chamar, eu irei. Se, somente se ela me chamar, vírgula, eu irei. Ok. Em primeiro lugar, eu tenho verbo e tenho verbo, né?
verbo ir. Eu tenho aqui, gente, nesse caso aqui, eu tenho uma oração principal, que é essa aqui. Não é mais para esse lado. Ah, por quê? Porque aqui eu não tenho a presença da conjunção, né? Lembra? Ah, professor, e cadê a conjunção ali naquela oração ali que a senhora disse que não tem? Aqui não tem. Aqui tem. Beleza? Então, eu tenho aqui, se ela me chamar, eu irei. Ou seja, gente, é uma condição. Eu só vou somente se ela me chamar, tá? Então, eu tenho uma condição para que eu vá. Se eu tenho essa condição, eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adverbial condicional, ok? Esse sizinho aqui é a presença de um conectivo, tá bom? A concessiva é ainda que não chame, vírgula, irei. Ainda que não chame, vírgula, irei. Legal, né? Ou seja, é aquela pessoa, aqui no caso da oração, é aquela pessoa enxerida, é aquela pessoa entrona, aquela coisa assim, ó. Ela não me chamou pra festa dela, mas eu vou só de mal. Ainda que não me chame, irei. Tô nem aí, ó, vou mesmo. Sabe aquela pessoa cara de pau? Pois é, tá aqui, ó, conheço um bocado, né? Então, oração subordinada adverbial concessiva, tenho aqui, e esse irei aqui, gente, é a oração principal, né? Porque é um verbo que não tem conectivo, não tem presença de conjunção. Então, por isso, eu tenho aqui uma oração principal, tá? Aqui eu não posso dizer que eu tenho oração principal, porque eu tenho a presença do conectivo, tenho presença da conjunção. No caso, ó, que. Tá ok? Tá difícil? Não. Beleza, eu gosto é assim. Vamos pra frente. Vamos pra frente, tem mais. São 9. Pra vocês se divertirem aí, tá bom? Aqui no meu caderninho, vamos para a conformativa e a comparativa. Conformativa e comparativa. Ok, gente. A conformativa, o nome já está dizendo, né? Daquela ideia de conformidade. De você se conformar com algo, digamos assim. No exemplo, tudo ocorreu como sonhei. Tudo ocorreu como sonhei. Então, eu tenho aí a oração principal, que essa oração principal é isso aqui, ó, gente. Tá? Oração principal, por quê? Porque eu não tenho a presença de nenhum conectivo, nenhuma conjunção. Por isso que é uma oração principal. E eu tenho aqui como sonhei. Esse como aqui é uma das conjunções conformativas, tá bom? Então, no caso aqui, fica assim, tudo ocorreu como sonhei, ou tudo ocorreu do jeito, né, que sonhei. Então, é uma conformativa. Eu vou ter aqui, uma OS adverbial conformativa, ok? A comparativa é fácil. Ela é alta como a mãe. Ela é alta como a mãe. Beleza. Professor, mas aí surgiu uma dúvida. A senhora não disse que as orações subordinadas, elas têm que ter duas orações? No caso dos verbos. É sim, mas vocês lembram que eu falei que o verbo ele pode ficar subentendido na oração seguinte? Pode ser que o verbo não apareça escrito, mas ele está subentendido.
Então, ela é alta. Eu tenho aqui a nossa primeira oração, ok? Que no caso é a OP, né? OP, eu tenho é, que vocês sabem que é o verbo, né? Com a mãe, ou seja, a mãe é tão alta quanto ela. Então, eu vou ter um é. Ele está subentendido, ele não está aparecendo, mas eu sei que ele existe. É uma comparação, certo? Eu a estou comparando com a mãe. É a mesma coisa de dizer a mãe é tão alta quanto ela, é tão baixa quanto ela. Eu sempre vou ter a presença desse é aqui como verbo subentendido. Ele não está escrito, eu não estou conseguindo ler, mas eu sei que ele existe. Ok? Tá difícil? Terminamos aí os 6 Cs. Terminamos os 6 Cs. Agora iremos para temporal. Temporal. É assim que cheguei, dormi. Temporal, relação de tempo, tá? Assim que cheguei, dormi. Assim que cheguei, dormi. Beleza. Vamos lá para nossa oração principal. Quem adivinha? 1, 2, 3 e foi. Oração principal, dormi. Por que é a oração principal? Porque eu não tenho a presença de conectivo, não tenho a presença de conjunção. Assim que cheguei, assim que, eu tenho aqui o verbo, né? Então, esse assim que dá a ideia de quê? A ideia de tempo. Então, aí é um momento em que alguma coisa, né, aconteceu. Assim que cheguei, no momento que cheguei. Ok? Por isso que a gente diz que é uma oração subordinada adverbial temporal. Vamos ver agora a proporcional. A proporcional, gente, o nome já está dizendo. Proporção, à medida que é algo proporcional. Até que é uma balança, né? Tem algo proporcional ao peso de uma das bandejas, digamos assim. Tá quase tudo balanceado direitinho. Então, aprendo à medida que estudo. Aprendo à medida que estudo. Eu tenho aqui a oração principal, aprendo, porque é um verbo e eu não tenho a presença de conectivo nem conjunção. Então, eu tenho uma oração principal. E à medida que, se eu tenho esse à medida que, eu tenho aí uma proporcional, ou seja, porque eu estudo, eu aprendo. Ok? Nós temos várias palavras que dão ideias de proporção, várias palavras que dão ideia de tempo. Na gramática de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão ler novamente esse assunto, vai ter tudo direitinho. Se você souber interpretar a frase, vai ficar tudo muito mais fácil, tá bom, gente? Não é difícil. E aí? Como é que estamos? Estamos indo bem? Leiam mais sobre esse assunto. Procurem fazer as atividades direitinho, tá? Vamos tirar as dúvidas no Zap e vamos tirar as dúvidas também na live, tá bom? Nossa agendinha, que já tá aí no Instagram, né? Nossa agendinha é a seguinte. Deixa eu pegar meu outro caderninho. Nossa agendinha, gramática, orações subordinadas adverbiais. E para casa nós temos gramática, páginas 39 a 42. Ok? Façam os exercícios, anotem as dúvidas pra gente sanar todas, tanto no WhatsApp quanto nas lives, ok? Gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!